Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem? Então, como eu tinha dito, né? Eu viria dar meu testemunho. Eu vou dividir o meu testemunho para não ficar muito longo, muito cansativo em algumas partes, tá? Hoje eu vou falar o testemunho da minha conversão. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou falar o meu testemunho de como foi a minha libertação, tá? Então eu vou dividir para não ficar muito grande o vídeo, né? E amém, vamos lá. Bom, eu queria primeiramente, né, contar para vocês, né, que como tudo começou, né? Eu sempre tive a visão do mundo espiritual aberta, visão. Eu via demônio, eu via um monte de coisa, espíritos, né? E isso sempre me desequilibrava muito, isso me deixava muito mal. E eu com 11, 12 anos de idade, eu vou tentar resumir para não ficar muito longo. Com 11, 12 anos de idade, a minha avó, ela me levou num neurologista e ele me diagnosticou como síndrome do pânico e me receitou um Rivotril por conta disso. Porque eu tinha muito medo, né? Aquilo me desequilibrava, ver essas coisas espirituais me desequilibrava muito. E eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de ficar sozinha, eu não conseguia ficar sozinha no meu quarto. Eu não conseguia, assim, era horrível. E ele me diagnosticou como síndrome do pânico, me receitou Rivotril e eu continuei vendo os demônios aqui em casa e ficou tudo certo, né? O meu pai, ele acabou se convertendo, né? Eu fui criada pelos meus avós maternos. E meu pai se converteu quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade. E eu contei pra ele isso, que eu tava tomando Rivotril e tudo mais. E ele me levou na igreja dele, na época. E enquanto eu tava na igreja lá, eu fui algumas vezes e eu gostava, né, de estar com os jovens, gostava de brincar e tal. Só que quando eu voltava aqui pra casa, eu continuava vendo tudo de novo. E aos 15 anos de idade, por conta disso, né, eu fui levada num centro espírita. Lá era Umbanda e Kardecismo. E lá, o espírito lá me pegou pela mão, me levou pra um quartinho e falou exatamente o seguinte pra mim: olha, eu vou te aliviar, tá? Eu vou te ajudar. E aí nisso, naquele momento, eu não sei o que ele fez, não me pergunte, ele cauterizou, ele não tirou o dom, né? Ele cauterizou o meu dom, né? E daquele momento em diante, eu tinha parado de ver o mundo espiritual. E aquilo foi um bem pra mim, né? Naquele momento, eu falei assim: ah, que bom. Ah, ele me ajudou, então vai ser aqui que eu vou ficar. Normal pensar assim, né, gente? E acabei ficando lá. Menos de um ano depois eu tava trabalhando, lá era, acho que eu já cheguei a falar, era Umbanda e Kardecismo. Comecei a botar roupa, comecei a trabalhar, comecei a incorporar, comecei a dar consulta, fazer tudo. Fiquei 10 anos lá. 10 anos. 10 anos servindo. E aprendi muita coisa. Vi como o inimigo age. Vi como são as coisas, né? Gente, é tão estranho porque eu tenho mania não, eu sou acostumada a usar o telefone em pé. E eu deitei o telefone pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Só que é muito estranho, porque eu tô olhando pra cima, mas a câmera tá aqui. Oi, né? Oi, vocês estão vendo? E eu fico perdida, mas vamos focar aqui pra não demorar muito. Eu vou me acostumar. Em breve, em nome de Jesus, vou ter uma câmera boa, bem melhor, né, e tal, própria para isso. Vou ficar meio perdida, tudo bem. Releve, o importante é a mensagem. Então, vamos lá. E aí, eu vivi 10 anos lá, tá? Eu já era uma mãe pequena, tipo uma mãe de santo, vamos dizer assim, né, e tal, um grau abaixo. E vivi lá muito tempo, e eu acho que assim, Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Nada em vão, nada por acaso, não existe isso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, se eu vivi aquele período lá, todo aquele período, aquele tempo lá, porque Deus queria que eu aprendesse alguma coisa, para que Ele pudesse me usar mais tarde. Entende? E eu costumo dizer que, e é uma máxima, né? Pra gente saber agir com os nossos inimigos, vamos dizer assim, né? Nosso inimigo, a gente sabe quem é o diabo, né? A gente precisa conhecer como é a estratégia dele. Não é verdade?
E eu acho que Deus tem esse propósito, teve esse propósito comigo. E por isso que eu aprendi bastante coisa, né? E hoje eu uso para a glória do Senhor, né? Para ajudar outras pessoas, outras Marianas, vamos dizer assim, né? Outras pessoas que precisam de cura, precisam de libertação e querem, né? O importante é isso, querer. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, não somos nós quem convencemos, amém? É o Espírito Santo. Então não adianta você querer convencer sua mãe, seu pai, seu filho, seu tio, sua tia, seu amigo, seu irmão, seu namorado, seu marido, sua esposa. Não adianta você tentar convencer. O seu papel é orar, ajudar, orientar, dar amor. Porque quem vai convencer ele ou ela, ou a pessoa em si, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí o que aconteceu? Eu vivi lá 10 anos, muito bem. E aí no ano final, mais ou menos assim, em outubro, novembro de 2013, eu comecei a pensar algumas coisas, sabe? Eu comecei a pensar assim, cara, calma aí. Esses espíritos ficam falando que eu tenho que ir pra cemitério, que eu tenho que ir pra encruzilhada, que eu tenho que fazer trabalho de não sei o que, banho de não sei o que lá, que eu não posso comer pipoca, que eu não posso isso, que eu tenho que fazer, que eu tenho não sei o que se eu não fizer, se eu não trabalhar, se eu faltar, se eu isso, acontece aquilo, fica me ameaçando. Calma aí. Deus não me ameaça. Deus não me cobra. Cara, Deus não faz essas coisas comigo. Que são esses espíritos para ficarem fazendo? Então eu comecei a pensar, será que isso aqui é de Deus? Será que é a vontade de Deus que eu fique aqui? Como assim, cara? E comecei a ficar confusa, muito confusa. Isso final de 2013. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais botar meus pés lá. Decidi. Pá. E em dezembro de 2013 foi o meu pior mês. Eu entrei numa depressão profunda. Eu fazia estágio num local, pela minha área, né, eu estudo enfermagem. Eu não conseguia ir pro estágio. Eu não tinha força para levantar da cama. Não sei como é que eu ia pra faculdade. Sabe? Aquilo não sei o que estava acontecendo comigo. Parecia que era uma coisa que não deixava eu fazer as coisas. Não deixava eu levantar, não deixava eu viver. Eu tinha vontade de morrer. Isso foi do nada, gente. Foi no mês de dezembro. Eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de me matar, mas eu nunca tive coragem. Eu falava o tempo todo pra mim, cara, eu tenho que morrer, eu não valho nada. Minha vida não vale nada. Eu isso, eu aquilo. Sabe? Eu entrei numa depressão profunda. E eu, gente, mas como assim? Por que eu tô assim? Caramba, por que e tal? E aí comecei a ficar naquela, e eu comecei a ficar do nada muito agressiva. Eu quebrava as coisas, eu jogava tudo pro ar, eu jogava tudo no chão. Foi uma loucura, gente. O mês de dezembro de 2013 foi o meu pior mês, foi bem complicado mesmo pra mim. E aí eu liguei pro meu pai. No começo de janeiro de 2014, eu liguei pro meu pai. Eu falei assim, pai, eu tô precisando de ajuda. E meu pai hoje é pastor, né? Na época era pastor já. E ele falou assim, então tá, vem aqui na casa da sua avó, que aí a gente vai conversar. Eu falei, tá legal. Fui lá na casa da minha avó, da mãe dele, né? E só sabia chorar. Eu comecei a chorar, eu falava, eu quero morrer, eu não tô bem, eu não tô me sentindo viva, eu não quero, eu só quero morrer, eu só tenho essa ideia de morte e tal. Era só isso que pairava na minha mente. E ele falou assim pra mim, Mariana, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sempre deixei você livre pra ver da forma que você queria. Tanto que você fez o que você quis, né? Entrou no espiritismo e tal, não sei o quê. Não julgando, ele falando pra mim, não julgando, mas você entrou, você quis, amém. Porque nem quem convence não sou eu, o Espírito Santo de Deus. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Guarda no seu coração. Isso ele falando pra mim. Viver sem Jesus não dá. E começou a falar de Jesus, eu só ouvia, porque eu só sabia chorar, eu tava muito mal, só sabia chorar, eu só tava ouvindo o que ele tava falando. E aí ele começou a falar de Jesus pra mim, me explicar e tal, algumas coisas, não sei o quê. E eu muito confusa, eu conhecia Jesus, eu sabia da existência dele, mas o meu pensamento sobre Jesus era que ele foi um grande profeta, foi um espírito evoluído, né, um cara maneiro que entrou aqui, veio pra terra e foi embora, morreu. Esse era o meu pensamento acerca de Jesus, que é completamente diferente do que realmente ele é. Jesus, ele é soberano, é nome sobre todo nome. Ele traz cura, ele traz libertação, ele ajuda, ele ama. Jesus é maravilhoso. Ele quer que a gente ande com ele. Jesus não é, gente, uma religião.
Jesus, ele veio para que a gente, para quebrar justamente isso, os paradigmas das religiões, né? Da religião, no caso. Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente tivesse relacionamento com ele, com Deus. Não uma religião, uma mera religião. Entende? E só focando, né, para eu não perder, não abrir muitos parênteses e acabar saindo e perder bastante tempo. Então, e aí o que aconteceu? Ele começou a falar de Jesus pra mim, eu só ouvia, fiquei bastante confusa. E antes de dormir naquele dia, eu orei. Eu falei assim, Jesus, se você é mesmo quem o meu pai disse que você é, me prova. E, gente, eu sonhei com Jesus naquela noite. Eu sonhei com ele. Ele conversava comigo no sonho, ele estava sentado de frente pra mim, eu não via o rosto dele, não via, não conseguia ver, né? Ele conversou muito comigo e tinha muita luz saindo dele, muita luz. A gente estava sentado de frente pro outro. Ele tava com uma veste branca, né, até o pé. E ele conversou muito comigo. Eu não me lembro de nenhuma palavra que ele falou. Não me lembro, tá? Mas eu lembro que eu senti algo que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Uma paz que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. E eu acordei, gente, naquela manhã, com a mesma paz. Com uma paz, com uma leveza que eu nunca tinha sentido. O sintoma de depressão, aquele medo, aquela vontade de morrer, aquela sensação de morte, tinha sumido, eu havia sido curada. Jesus me curou naquela noite. Jesus, ele precisou somente de uma noite para transformar a minha vida. Deus, é só fazer ele fazer assim, ó, sabe? Que ele muda toda uma situação, que ele transforma. E depois daquele dia, eu digo que naquele dia eu nasci de novo. Naquela manhã, eu tinha nascido novamente. Eu nasci novamente naquela manhã. E eu ainda demorei um pouco para ir para a igreja, né? Porque eu tinha maior preconceito. Pensa numa pessoa que detestava crente, que detestava igreja, que tinha maior preconceito. Era eu detestava, gente. Eu não queria de jeito nenhum, eu tinha pavor. E eu liguei pro meu pai, né? Quando eu acordei, eu falei, pai, eu tô sentindo isso e aquilo, eu tô com uma paz, eu tô sentindo isso, eu não tô mais sentindo sintomas de depressão. Meu pai falou, filha, esse é a paz que transcende todo o entendimento humano. Você precisa alimentar isso. Eu falei assim, primeira coisa que eu falei pro meu pai, beleza, mas eu não vou pra nenhuma igreja. O pai falou, não, relaxa, tranquilo, só alimenta a hora e tal. Aí o que eu fiz? Baixei o aplicativo da Bíblia no celular, comecei a ler a Bíblia, porque conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do Senhor, amém? Comecei a ler a palavra, comecei a orar, comecei a ter um relacionamento com Deus, e o Espírito Santo, como é Ele quem convence, começou a trabalhar o meu coração, e eu comecei a sentir vontade de ir para uma igreja para conhecer. Foi aí que eu encontrei a minha igreja, que eu tô lá até hoje, que é a Igreja Bola de Neve, na Barra. Fui em abril pra lá, ou seja, isso aconteceu em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Demorei 3 meses pra ir pra uma igreja. Fui lá, gostei pra caramba. Tô lá até hoje. E no mesmo dia já aceitei Jesus. E continuei o meu relacionamento com Deus. E aí foi que eu tive que ir pra segunda parte, né? Eu crente, né? Porque geralmente quando as pessoas se convertem, elas pensam o quê? Não, agora, tranquilo. Só que não! Aí é que começaram as coisas, né? Aí que começaram os problemas, vamos dizer assim. No caso, porque eu vivi 10 anos no espiritismo, eu precisei me libertar, precisei aprender muito, reaprender, na verdade, muita coisa, né? E foi bem complicado. Eu costumo dizer que meu primeiro ano de conversão foi passando pelo corredor polonês, apanhei pra caramba, mas hoje sou liberta na autoridade, em nome de Jesus, graças a Deus. E é isso aí, gente. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Se esse é seu caso, você está precisando de cura, de libertação nesse momento, creia, porque o nome de Jesus, ele tem poder, amém? Creia. Quem quiser conversar comigo, quem quiser falar, eu sempre respondo, pode me chamar lá no Facebook, amém? O Facebook é Mariana Calçada. Me sigam na página também do meu ministério, o Ministério NCM, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, disseminem a palavra de Deus, amém? Podem comentar, quiserem temas para que eu possa estar falando nos próximos vídeos, comentem aí que a gente vai falar, tá? E galera, vamos disseminar a palavra do Senhor, vamos fazer a obra de Deus, que a fé sem obras é uma fé morta, tá? Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui,
Já tem 15 minutos, porque no o próximo vídeo eu vou estar falando como foi a minha libertação, minha cura e libertação, tá? Inicialmente eu vou fazer 2 vídeos por semana, um falando sobre testemunhos meus e o outro dando uma palavra, tá? Inicialmente vão ser 2 por semana, vamos ver como é que vai ser isso aí. Me sigam no Periscope, baixem o aplicativo, é bênção. Tô lá online de vez em quando lá, fazendo mais lives lá, é Mariana Calçada. E é isso aí, galera. Esse foi o meu testemunho da minha conversão, tá? Que o Senhor abençoe tremendamente a sua vida. E tamo junto. E é isso aí, galera, ó. Um grande beijo, que Deus te abençoe.